Olá, meus queridos amigos. Quando ficamos doentes? Quando a gente fica doente, tudo se reduz. O movimento, nós temos muitas vezes ficar na cama, parados. O pensamento gira em torno da situação que estamos vivendo. É difícil você pensar em coisas diferentes. A dor faz com que a gente se lembre sempre, o tempo todo, da doença. A dor nos incomoda, a dor traz um desprazer muito grande em viver e a gente não vê a hora de passar por aquele momento da dor. Toma analgésico, toma remédio, faz o que tiver que fazer para que a dor termine. A doença passa a girar como um catalisador de tudo que fazemos. Tudo que a gente faz volta para a doença. Faz outra coisa diferente, né? Vai fazer compra, retorna o pensamento da doença e por aí vai. Então, tudo que fazemos gira em torno da doença. E hoje em dia, é difícil não ficar doente. O estilo de vida que nós temos, que é um estilo de vida corrida, ansiosa, estressante, vai fazer com que nós também nos tornemos pessoas doentes. Nós tivemos há pouco essa pandemia terrível da coronavírus, que ainda não terminou, está aí presente, infelizmente. Temos a questão da dengue, que nos ataca. Então, é complicado para você viver sem doença nenhuma, o tempo todo, sempre bem, sempre sem problema. É algo difícil. A grande maioria de todos nós temos doenças que aparecem. Pode ser uma doença rápida, ela surge e termina logo, ou pode ser uma doença que demora muito tempo para ser curada, ou uma doença que não tem cura e você tem que conviver com ela até morrer. Então, a situação hoje é complicada para poder dizer: eu nunca terei doença nenhuma, eu sempre vou estar bem de saúde, sempre vai ser bom para mim. Isso é complicado. O que eu quero trazer para vocês nessa manhã, nesse dia, é como é que uma doença, estar doente, essa situação pode nos ajudar a viver melhor. Sim, porque ser doente já é viver pior, né? Pior do que normal. Mas a minha questão é como uma doença pode nos ajudar a viver melhor em nossa vida. Então, eu vou dizer algumas coisas que eu tirei das Escrituras, da Bíblia, para mostrar como é que uma doença pode funcionar bem para a gente. Agora, depende de nós, de cada um de nós, depende de você, de mim. Se eu olho essas coisas e digo: isso aqui é bom para mim, eu vou praticar, esse período de doença vai ser bom para mim, vai trazer algum ganho para mim. Se eu disser: não, isso aqui não, eu estou sofrendo muito, não quero nem saber disso, é óbvio que isso que eu vou dizer não vai representar nada para você. Então, o que eu vou dizer aqui depende muito da fé, de se você tem fé nisso que está sendo dito, nisso está escrito lá nas Escrituras. E se você aplica em sua vida, especialmente quando está doente. Então vamos lá. A doença pode nos revelar algum comportamento pecaminoso. Diz João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então veja, Jesus curou um homem, esse homem saiu do lugar onde estava, né? E depois Jesus o encontrou no templo, ele já curado da doença que tinha. Jesus então disse para ele: você está curado, não volte a pecar. No caso específico daquele homem, parece que a doença dele tinha a ver com o pecado dele, com algum comportamento pecaminoso anterior.
que resultou naquela doença. Parece, no caso específico. Jesus diz, não volte a pecar, ou seja, não volta a ter comportamento pecaminoso, porque senão vai ter alguma consequência física para você. É a tal da doença psicossomática, né? Que vai, aquilo que a pessoa vive, as decisões dela, suas emoções, vão influenciando naquilo que ela vai sentindo no corpo. E Jesus diz, então, cuidado. Então, um primeiro aspecto na qual a doença pode nos ajudar é perceber se eu desenvolvi algum comportamento pecaminoso antes e que me levou agora a estar numa situação de doença. Ou seja, a doença foi uma consequência de um comportamento pecaminoso. Eu me lembro que meu pai fumou a vida inteira. Ele era um fumante, assim, inveterado. E nos últimos dias da minha vida, meu pai desenvolveu uma doença que foi atingindo alguns de seus órgãos. E no tratamento dessa doença, ele precisou do pulmão dele. Um pulmão que fosse forte. Meu pai tinha 51 anos. Era uma pessoa relativamente jovem ainda, meia idade. Mas era um homem que tinha força. Então, quando chegou precisou do pulmão dele, e o pulmão dele já não aguentou, por conta de anos fumando. E meu pai não morreu vítima de uma consequência direta do cigarro, mas o cigarro afetou a possibilidade de vida dele. Quando precisou do seu pulmão, não tinha mais. E ele foi para um respirador artificial e faleceu depois, alguns dias depois. Então, um comportamento pecaminoso pode levar para uma situação de doença. É o mesmo caso de alguém que bebe exageradamente álcool, né? Bebe álcool exageradamente. Uma hora, alguma doença acontece decorrente desse excesso de álcool que o corpo vai acumulando. Ou alguém que usa drogas. E o uso constante, o tempo todo, dessas drogas vai afetando os neurônios, vai afetando o fígado, vai afetando o pulmão, vai afetando um monte de coisa. E isso vai causar uma doença. Então, a gente tem que ver algum comportamento pecaminoso. Ou também aqueles comportamentos que dizem respeito às emoções. Alguém que vive o tempo todo estressado, num estresse terrível, óbvio que vai desenvolver alguma doença, porque é um comportamento pecaminoso. Alguém que vive ansioso por tudo, e vive aquela ansiedade o tempo todo, nunca está em paz, óbvio que em algum momento vai desenvolver alguma doença nesse sentido. E alguém que desenvolva algum comportamento pecaminoso pode gerar doença. Então, quando eu tenho uma doença, algo que eu devo me perguntar desenvolvi algum comportamento pecaminoso que resultou nessa doença que eu estou tendo agora? Agora, isso não é 100%, gente. Eu não posso dizer que toda doença é resultado de comportamento pecaminoso. Não posso dizer isso, porque a própria Bíblia diz que não é assim. E eu vou mostrar mais na frente a Bíblia dizendo isso. Então, mas pode ser, em algum caso, sim, pode ser. Segunda lição, que uma doença pode me ajudar a viver melhor, é que a doença pode nos levar a buscar mais a Deus. Vou falar do rei Ezequias. Naquele tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Palavra de Deus para Ezequias. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera.
tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. O texto depois vai dizer que Deus mandou de volta a Isaías, dizer a ele, ouvi tua oração, você vai viver mais um tempo, e Ezequias viveu mais 15 anos. Deus, prova de que Deus ouve orações. Deus disse uma coisa, Ezequias orou, Deus mudou aquilo que tinha decidido antes. Deus ouve orações e age conforme Ele quer em relação às orações. Mas o que eu quero trazer aqui é que a doença não pode me levar a buscar mais a Deus. E isso, gente, isso é positivo. Isso é positivo. Porque no dia a dia eu posso ir me esquecendo de Deus, mas a doença me leva a chegar mais a Deus. Uma coisa importante na doença é que ela nos leva de uma forma concreta a compreender nossa finitude. Eu sou finito, né? Eu sou limitado, eu não tenho todos os poderes que eu acho que eu tenho. Principalmente quando eu estou bem, eu acho que posso tudo. A doença me leva a dizer, olha, não é assim, é mais devagar. Então a doença nos leva a compreender a nossa finitude. Outra coisa, a doença nos aproxima mais dos outros. Diz o texto, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus vai curar o paralítico. Então é interessante, vendo a fé que eles, é plural, os 4 mais o doente, né? Mais o doente. E essa é uma coisa boa que a doença pode nos trazer, a doença pode nos aproximar mais das pessoas. Veja, aquele homem estava doente, mas ele tinha 4 amigos que estavam com ele, se esforçaram e o levaram de maca na cama dele até Jesus, para que fosse curado. Essa é uma outra coisa boa. A doença pode me aproximar mais dos meus familiares, pode me aproximar mais dos meus amigos, pode me aproximar mais de pessoas que são profissionais da saúde. A doença, ela pode me aproximar. Agora, pode dar o reverso também, depende de mim. A doença pode me afastar mais ainda das pessoas. Porque tem gente, quando fica doente, se afasta mais ainda, não quer nem saber das pessoas. Né? De ninguém. Ela quer ficar sozinha, curtindo a dor dela, isolada. Não. A doença, ela tem algo bom quando ela me aproxima mais das pessoas. Eu percebo que eu preciso dos outros. E eu percebo que os outros podem me ajudar, os outros podem ser bondosos comigo. Assim como também, quando um amigo meu, um parente meu está doente, eu ajudo também. Eu estou sendo bondoso. Agora é o vice-versa, né? Eu agora estou sofrendo e os outros estão me ajudando. Então veja aí 3 aspectos nas quais uma doença, dependendo da minha atitude, pode me ajudar até a viver melhor. Com a doença. Pode me ajudar até a viver melhor. O que fazer quando ficamos doentes? Primeiro e antes de tudo, eu quero dizer, a gente deve evitar ter doenças. Como? Tendo uma vida saudável, tanto no físico, questão da alimentação, questão do exercício, questão do sono, quanto também no emocional, certo? Desenvolver uma vida de paz, não viver com muita ansiedade, não viver com muito medo, não viver de uma forma estressada, se enchendo de trabalho e de atividades que depois mal consegue dar conta e se esquecendo do contato com as pessoas, daquilo que é importante, da vivência com as pessoas. Então, tudo isso, esse cuidado com a vida física e a vida emocional, eles nos ajudam a prevenir doenças. Então, primeira coisa, evite doenças tendo uma vida saudável, tá? Controlando o que você come, quantidade, etc., mas faça isso. Agora, mesmo que a gente tenha uma vida saudável, atitudes saudáveis, ainda assim somos vítimas de doenças.
E ainda assim pegamos doenças. É uma realidade da nossa existência, especialmente no fato de que vamos envelhecendo também. O corpo vai ficando mais fraco. Isso é normal. Uma hora esse corpo tem que morrer, vai morrer. Então, as doenças vão chegar. Elas vão estar aí presentes. Quando doente, o que é que você deve fazer? Você deve buscar a cura. É a coisa mais básica. E é isso que o instinto humano nos leva a fazer. Estamos doentes, buscamos a cura. E deve ser assim mesmo. Jesus mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Palavra de Jesus Cristo. Então, você está doente, o que você vai procurar? Você vai procurar o profissional de saúde adequado ao problema que você está vivendo. Pode ser um médico, mas pode ser o problema, a causa é emocional. Você tem aí psicólogos, tem psicanalistas, você tem terapeutas, você tem outros tipos de profissionais, né? Então, você tem médicos e você tem pessoal da área de saúde mental, que com certeza pode lhe ajudar na sua cura. Então, busque a cura. É isso que devemos fazer, buscar a cura, dentro de nossas possibilidades, né? A gente muitas vezes vai buscar a cura, não tem plano de saúde nenhum, tem que ir pelo SUS e muitas vezes a rapidez não está presente, é devagar demais, mas a gente tem que buscar a cura, sim, e se esforçar. Então, está doente, busca a cura, corre atrás. Dentro daquilo que você vive, dentro daquilo que você pode, corre atrás, que isso é muito, muito bom e muito importante. Mas eu quero ir num pastor, num missionário, em alguma coisa assim, que ele diz que ele cura as doenças. Bom, se você acredita em tal pessoa, no seu discurso, vá. Eu que sou pastor, eu não acredito nesses pastores da mídia que dizem que vão curar todo mundo. Eu não acredito. Então, se você acredita, vai. Mas o que é o normal, segundo a Bíblia? O normal, segundo a Bíblia, tá doente? Procure um médico. Os doentes precisam de médico. Palavra de Jesus. Isso é o normal. Se Deus curar você através do poder da oração de uma pessoa, glória a Deus. Não a pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. E agradeça a Deus e siga em frente. Deus lhe curou, né? E acredito que em alguns momentos, independente da medicina, Deus cura. Mas isso é dele, não é nosso. O nosso papel é procurar um médico ou a pessoa da área de saúde mental quando estamos com algum problema de saúde. Isso é o normal, né? Até no Novo Testamento, Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, era um médico e andava com Paulo. Com certeza usava da sua medicina para ajudar Paulo e os demais irmãos que estavam naquela missão. Agora, se eu estou com uma doença, já procurei a cura tal e a cura não vem, então o que eu devo fazer é viver com a doença e viver bem. Viver com a doença sim e viver bem. Uma pessoa, por exemplo, que tenha alguma doença dessas que não existe uma cura, só existe forma de você reter mais a doença, tipo diabetes. A pessoa está com uma diabetes, não vai ter cura, mas pelo menos ela pode restringir o poder da doença. Então, faça isso. Viva de tal forma a restringir o poder da doença, mas você sabe que você vai viver com essa doença até o fim de sua vida, então procure viver bem, mesmo tendo a doença. E é possível, Deus nos ajuda nisso. Agora, também devo aceitar que a vida um dia termina. E pode ser que termine para mim através de uma doença. Pode ser que Deus determine que, através de uma doença, a vida termine para mim. Então, devo aceitar isso. Eu não vou viver para sempre. Eu vou morrer um dia. Então, se eu morrer de uma doença, que seja assim. Glórias devo dar a Deus por tudo. Por tudo. E saber que mesmo isso concorre para o meu bem.
concorre para o meu bem. Então, a perspectiva de que eu vá morrer de alguma doença não é em si uma perspectiva negativa. Claro que a gente deve evitar a doença, mas se um dia, se no meu caso, a doença for me matar, eu devo aceitar isso como algo que Deus concede para mim, sempre procurando viver o melhor possível dentro da situação na qual eu estiver. Né? Tudo que façais, né? Fazer tudo para a glória do Senhor. E até mesmo na questão da doença, viu? Até mesmo nessa questão. E agora eu quero terminar com um texto que eu gosto demais sobre essa questão da doença. João 9, 2 e 3. Preste atenção. Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nem ele, nem seus pais pecaram para ele estar doente, para ele estar com esta deficiência. Ele era cego de nascença. Não tinha pecado nenhum aí. Nem toda doença é por conta de pecado. Não. Tem muita doença que não tem nada a ver com pecado. Nada. Muita doença, viu, gente? Agora, o Jesus diz, assim aconteceu com ele para que se manifestasse a glória de Deus. No caso desse homem, ele foi curado. Então, foi para isso que ele viveu mais de 30 anos cego, para que naquele momento Jesus o curasse, isso ficasse registrado para sempre e fosse motivo de ajuda para bilhões de pessoas durante a história. Então foi para a glória de Deus. Mas eu digo para você que toda doença, mesmo sendo ruim, tá? Mesmo devendo ser evitada, mesmo devendo ser curada, se é possível, toda doença é sempre para a glória de Deus, se você assim crê. Se você assim crê. A gente sofre, a doença não é boa, eu devo tentar me livrar dela, mas enquanto estou com ela, eu sei que Deus está realizando sua obra em mim. Deus está me ensinando, Deus está me amando, Deus está me amparando, Deus está me curando, Deus está comigo. E se eu morrer da doença, Deus estará comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Portanto, na doença, perceba Deus, perceba a presença de Deus e vire o jogo, transforme a doença em algo que te ajude a ver e a promover a glória de Deus. Na doença, ajude o seu próximo. Você está mal, mas tem gente que está pior que você. Ajude seu próximo. Você está mal, mas se você entende que essa doença lhe fortalece de alguma forma, transmita isso a outros que precisam também ouvir o que você tem a dizer. Ou seja, na sua doença, pense no outro também, ajude o outro, abençoe o outro. E se Deus determinar que a minha vida ela termine através de uma doença, é a vontade do meu Deus. E o meu Deus me quer para si. E o meu Deus está me chamando para si. E lá é meu lugar. Meu lugar, já que sou filho de Deus, é com Ele, não aqui simplesmente. Não é para eu viver. O objetivo da minha vida não é eu viver aqui 100 anos. Não, o objetivo da minha vida aqui é eu ir para lá. Viver como filho dele por toda a eternidade. Então, se Deus escolhe essa forma de encerrar minha vida aqui, devo ficar feliz. Fico feliz sim, porque é assim que Deus me quer chamar para junto dele. Portanto, use sua doença, mesmo com as dores que ela tem, para a glória de Deus,
para que se manifeste em você uma pessoa tão frágil, tão simples, tão pequena, tão limitada, mas num corpo às vezes está sofrendo, mas que se manifeste em você a glória de Deus e que Deus lhe abençoe. Desejo aos que estão doentes que Deus dê a cura. É o meu desejo, é o que eu quero, é o que está no meu coração. Mas que você use esse período da sua doença para crescer e para ajudar e para glorificar a Deus. Deus abençoe você.